Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Mais um programa Protocolo X, gerador de conhecimento. Pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. O Instituto Expansão da Consciência, Alma do Mundo, ele tem como objetivo, um propósito, fazer com que as pessoas se conheçam entre si, lá dentro, internamente, podendo aprender a dominar situações, né? No cenário atual da vida humana, onde as fatalidades se desencadeiam de modo acelerado, as ferramentas disponíveis para a harmonização necessária se apresentam também de modo acelerado. No entanto, o poder de um conhecimento não está em conhecer, mas sim em saber como usar esse conhecimento. A sabedoria, né, ela dá caminhos, né, para que todos possam estar realizando cada vez mais, né, aquilo que é necessário para si próprio, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas estudam, né? Talvez hoje tudo guardado em computador ou apostilas, e aquilo fica lá, né? Você usa por um período, larga, esquece e assim por diante, né? O conhecimento, ele é a prática do dia a dia. Então, você vai estar sempre em movimento, né? Fazendo aquilo que é necessário para que você possa estar organizando a sua vida, né? Então, ter um conhecimento, mas não saber usar, não adianta muito, né? Então, você aprende a saber usar a prática, né? Do dia a dia, da vida, do que é necessário e assim sucessivamente, né? Então, quando você vai colocando isso em ordem, né? Vai harmonizando, vai colocando as coisas para funcionar, você passa a trazer toda uma construção, uma ideia que começa a reverberar, começa a ir adiante, né? Fazendo com que as coisas se realizem cada vez mais, né? Então é assim que tudo começa a funcionar, né? Quando você põe atenção naquilo que é necessário, né? E assim nós conseguimos aí fazer as coisas acontecerem, né? Então, sim, em saber como usar esse conhecimento. Cremos que o mundo melhor é possível e fluímos apenas com aquilo que representa a necessidade de cada um. Temos a consciência de que um meio melhor acontece quando os humanos deste meio conseguem melhorar suas vidas, suas condutas, suas interações, realizando o sentido de seus desejos. Sabemos, por fato, que, consciente das faculdades inerentes à sua propriedade, o humano consegue compor este estado de harmonia plena dentro e fora de si mesmo. E nisso, oferecer uma metodologia, um caminho que confere essa consciência. Então, com isso, né, as pessoas começam a se organizar melhor, a trazer resultados e assim sucessivamente, né? Todos os dias, você colocando aí, né, o programa, ouvindo, né, colocando a sua atenção, de alguma forma o resultado começa a surgir, porque você está dentro de um movimento, né, de realização de conhecimento, né?
Aí você escuta um dia, outro, vai acompanhando, até que uma hora as palavras começam, né, a fazer um sentido diferente para você. E você começa a captar, né, os caminhos mais relacionados àquilo que você vive. E de uma forma ou de outra, o resultado começa a surgir. Simples assim, né? Sempre se lembre daquilo que eu sempre falo para vocês, você está onde a sua atenção está. Onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua ideia, aquilo começa a se realizar, começa a trazer um movimento, né, que cria toda uma forma de realização para a sua vida. As coisas vão se harmonizando e uma coisa vai se encaixando na outra, até que o resultado ele surge. A determinação, né, a disciplina, a ideia de você colocar toda uma força em cima, né, uma ideia, as coisas começam a se criar por si próprias, né? Você começa a viver de uma maneira diferente, então o próprio universo ele vai se organizando. E todas aquelas pessoas que pensam mais ou menos igual, agem mais ou menos igual, elas criam uma harmonia entre elas, mesmo que uma esteja num país ou do outro lado do mundo, não importa. O planeta é uma coisa só, né? Nós estamos interligados de todas as formas. Então, se você fizer uma ligação para um outro país, para o outro lado do mundo, você pode ter um resultado talvez rápido, talvez mais lento, enfim. Mas se você pensar numa pessoa longe, colocar atenção, se concentrar nela, é imediato. Então o nosso resultado, a nossa força humana, ela é maior do que qualquer coisa que existe aí. É que as pessoas hoje não prestam muita atenção nisso e não creem, né, o quanto, né, elas têm de resultado externo, né? E elas entendem que a tecnologia ou qualquer outra coisa está além do que ela possa fazer, né? Então, você pode fazer um teste. Você tem um amigo, uma amiga, uma pessoa, um conhecido, um parente, alguém que está distante, está em outro país. Se concentre um pouco naquela pessoa, né? Converse com ela à distância, você, internamente. E se concentre para que ela entre em contato, para que ela fale com você, mande um e-mail, uma mensagem, sei lá o que e tal. E você vai perceber que vai chegar um instante, ou pode ser ali mesmo, que isso acontece, né? Porque, por exemplo, como é que você pensa em alguém que você não está pensando? De repente alguém passa pela sua mente, né? Se alguém que você gosta, que você tem simpatia, que você tem amizade, aquela pessoa está pensando em você, ou ela está necessitando da sua ajuda, né? Então você vai lá e entra em contato, né? Se for alguém que você não é simpático, né, é porque essa pessoa deve estar fazendo alguma coisa para você, alguma maldade, ou está desejando algo. Então aquilo também é mostrado. Então é só você anular isso e deixar para lá, né? Então o universo ele é totalmente interligado, né? O humano ele tem uma capacidade gigante de fazer movimentos, de captar coisas, né? Então a concentração ela é importante. Por isso que meditar todos os dias, né? Meio que for 1 minuto, 2, 3, até que você uma hora crie um hábito de meditar 12 minutos diariamente, todos os dias, né? Aí você vai ver que as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente, né? Porque você está ali colocando uma atenção, que o resultado ele surge, não tem como ele não acontecer, né? E pela atenção você começa a criar as coisas, fazer, se realizar, e você vai dominando isso, vai crescendo, vai trazendo uma alegria, vai trazendo uma força, porque você fala, nossa, que legal, estou conseguindo me concentrar, colocando atenção, as coisas estão melhorando, né?
a parte financeira está estabilizando, o relacionamento está melhor, a família não sei o que, o trabalho não sei o que lá, porque você passou a se concentrar em alguma coisa maior, né? Então, você não está no cotidiano, no dia a dia ali, pensando em o que todo mundo pensa, na mente coletiva, né? Então, quando você passa a colocar uma atenção diferente naquilo que é necessário, né? O resultado, ele começa a surgir, ele começa a aparecer. E você vai perceber que tudo começa a melhorar cada vez mais, né? Trazendo para você tudo aquilo que é seu e tudo aquilo que de alguma forma é necessário, né? Então, a ideia, né, de você fazer as coisas, de você começar a se concentrar naquilo que de verdade pertence a você, as coisas começam a mudar literalmente. Eu vou fazer aqui um apelo do Arcanjo Miguel, né, e depois, na sequência, nós vamos fazer aquelas 3 chamas verde-limão. Quero que você se concentre nisso, né, para poder colocar suas coisas em ordem, né? Nós vamos fazer aí, estamos fazendo praticamente um mês da chama verde-limão todos os dias, 3 vezes, né? E para a gente poder ajudar todas as pessoas que têm situações aí para colocar em ordem, né? Mesmo o planeta, o mundo elemental, o mundo animal, a própria humanidade, né? E equilibrar os elementos, né? Isso é muito importante, né? Porque os furacões, tufões, vendavais, terremotos, os vulcões que se movimentam, né? Tudo isso são os elementos que estão buscando se ajeitar, né? A maldade humana, ela é grande, então a hipocrisia, então tudo isso, né, geram energias estranhas, né? Que de alguma forma, em algum lugar vai tocar aí essa parte dos elementos, né? E eles vão reagir sobre isso, é natural. Então, quanto mais a gente coloca uma atenção, a gente reza, reverencia, agradece, né? Mas eles estão estabilizados. Então, sempre agradecer pelo elemento água, pelo elemento terra, pelo elemento fogo, pelo elemento ar, né? E esses elementos, né? Existem seres que são chamados de elementais, que estão atrelados à movimentação de cada elemento, né? Trabalhando para ajudar a harmonizar esse planeta. Então, nos trabalhos que nós vamos fazendo, nas aulas, nas orações, o próprio programa ajuda bastante nisso. A gente está fazendo uma aula aqui, né, simples, para as pessoas poderem ter uma ideia melhor, né, de como esse mundo maravilhoso funciona e como você pode melhorar a sua vida, né? Não é ter uma noção das coisas, é aprender mesmo, né? Ter noção é uma coisa, mas aprender é bem diferente, né? Quando você aprende, e por outro lado, está registrado, né? Você tem lá o vídeo depois no YouTube, onde você pode acessar a qualquer momento e tá vendo isso, né? Copiando, escrevendo, como já falei para vocês. Prepare um caderno, né, do protocolo X aí e vão escrevendo aquilo que você crê que é pertinente, aquilo que você vive. Em nome da minha toda-poderosa presença, eu sou. Eu faço o chamado ao bem-amado Saint Germain e grande hoste ascensionada, ao bem-amado Arcanjo Miguel e grande hoste angélica, e aos grandes seres cósmicos e grande luz cósmica. Eu lhes dou todo o meu amor, gratidão e reconhecimento por estarem sempre ministrando às pessoas deste mundo e sempre esperando uma abertura e uma oportunidade para dar apenas as bênçãos que trazem felicidade a todos. E ainda assim, a humanidade continua alheia à sua presença divina, simplesmente porque sua atenção está ocupada com os próprios desejos. Humanidade, ó humanidade, despertem,
hoje para os seres divinos que estendem suas mãos em busca de ajuda, que vêm derramando amor através das eras, que esperam a oportunidade de consumir como um rolo de pergaminho nos céus a infeliz criação que o egoísmo impôs ao universo divino. Eu decreto, em nome de minha toda-poderosa presença, eu sou, e peço à humanidade a despertar para a verdade da hóstia angélica, para a compreensão do seu serviço e para alguma gratidão àquela vida divina que os abençoou e sempre os abençoa tão grandemente das oitavas acima. Nós os aceitamos como nossos amigos. Amém. E agora, vou recitar para vocês 3 vezes a chama verde-limão. Concentrem-se, coloque atenção nas suas coisas, nas pessoas envolvidas, no caso você também, as situações e assim por diante. Vamos nos concentrar para que possamos ter um caminho melhor, uma vida melhor, uma orientação que venha sozinha, sem depender de ninguém, sem ter atrelado a ninguém, né? Eu sou Ayan, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói no meio do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sob a condição e fico embaixo, e aqueço, meu volume aumenta, e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayan, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me onde deveis, eu cumprirei minha missão. Eu sou Ayan, a chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis. Corre docemente dessa situação, instala-te para morar. Aquece, espalha-te, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a estrutura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra os reversos das coisas. Ayan, 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 nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde-limão, nós te pedimos, te insinuares essa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde-limão e faz aumentar a carapaça de mentira em quem está envolvida essa situação. Ayan, Ayan, Ayan. Eu sou Ayan, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde-limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz. Esclarece a tudo escondido da coisa e coloca a nu. Ayan, 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 eu te agradeço o apelo a que atendeste. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde-limão, nós agradecemos apenas para não esquecermos de empregar. Ayan, Ayan, Ayan. Eu sou Ayan, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas, nas situações que parecem inexpugnáveis, que as destrói no meio do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição e fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayan, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviai-me no dever de cumprir a minha missão. Eu sou Ayan, a chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis. Corre docemente dessa situação, instala-te para morar, aquece, espalha-te, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a estrutura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayan, Ayan, Ayan. Nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde-limão, nós te pedimos, te insinuares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde-limão e faz aumentar a carapaça de mentira em que está vivida essa situação. Ayan, 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 eu sou Ayan, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde-limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz.
esclarece a tua escondida da coisa e coloca a no I am. Eu te agradeço pelo que atendesses. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderoso chama de limão, nós agradecemos a vez que nos esqueceremos de empregar. I am. Eu sou I am. A chama verde limão que se situa nas coisas, nas pessoas, nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói no meio do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição e fico embaixo, aqueço, o meu volume aumenta e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou I am, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me de vez e cumprirei a minha missão. Eu sou I am, a chama verde limão que clarifica as situações. Chama verde de mãos, mulheres e sóis, chama verde de mãos, mulheres e sóis, chama verde de mãos, mulheres e sóis. Corre docemente dessa situação, estalateia para morar, aquece, espalha a temida de volume e mostra-nos para terminar toda a coisa que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde de limão, mostra o resto das coisas. I am. Nós te agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, o pela luz, grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente no meu coração, poderosa chama verde de limão, nós te pedimos ensinar essa situação e ter as palavras em torno e por dentro. Aquece, a poderosa chama verde de limão e faz aumentar aquela paz de mentira em quem está vivendo essa situação. I am. Eu sou I am. A lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, do pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde de limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz. Esclarece a tua escondida da coisa e coloca a no I am. Eu te agradeço pelo que atendestes. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde de limão, nós os agradecemos pelos que nos esqueceremos de empregar. I am. Amada poderosa presença, eu sou e amado Saint Germain. Envolva-me em seu manto milagroso, em seu manto de chama violeta, na maestria do amor e da liberdade invencível. Exijo que sua chama azul espiral envolva toda a Terra, todo esse planeta, todos aqueles que necessitam de ajuda. Gire seu poder purificador e eterno por todo o planeta e ao redor de cada corpo físico que necessite, até que a humanidade seja compelida a vê-lo e desperte como se de um sonho, e vendo a luz novamente, entre em seu coração. E esqueça que alguma vez houve uma sombra. Mantenha a imagem da Terra colocada dentro da chama violeta consumidora e da chama azul de Saint Germain, girando em torno dela. Veja o poder dissolvente consumindo instantaneamente tudo que é ou foi negativo. Veja toda a impureza, toda a enfermidade, tudo e qualquer coisa que seja impureza, imperfeição ou discórdia, atraída para dentro dele e eliminada da existência em todos os lugares. Que assim seja. É isso aí, né? Devagarinho nós vamos caminhando, vamos nos organizando de uma forma ou de outra, né? Com simplicidade, com atenção. Nós vamos aí colocando a vida em ordem, os caminhos, né? Se ajeitando para que tudo tenha um processo mais elevado na vida, né? Que traga tudo aquilo que de verdade as pessoas necessitem, que elas busquem, coloquem a vossa atenção e tudo passe a se realizar de uma maneira mais simples, né? Mais elevada e de uma forma que tudo aconteça naturalmente, né? Então, quando tudo começa a se organizar na vida, começa a trazer movimentos, né? Você começa, né? O humano, ele começa a ter uma certa força maior, porque ele começa a ver resultados, começa a perceber
que as coisas começam a fazer um sentido diferente, né? Então é claro que o resultado, de uma forma ou de outra, né, ele vai trazendo aí caminhos, né, para que todo mundo comece a despertar, a realizar, a fazer aquilo que de verdade é necessário, né, e tudo se encaixe da melhor maneira possível, né. Como eu falei para vocês, os 4 elementos, né, que nos envolvem, né, o fogo, a água, a terra e o ar, todos eles, né, estão relacionados à luz e geram luz, né? E de alguma forma ou de outra eles estão conectados, né, ao que nós chamamos de alma do mundo, que é onde o conhecimento está, né? O nosso caminho é um caminho de largar aí os conceitos e os preconceitos. Então, porque tudo aquilo que você recebe como conceito, mas se não colocar em movimento, se torna um preconceito, né? Ele não vai adiante, né? Tudo está contido dentro da movimentação, né, dos 4 elementos. Então, quando você começa a observar melhor tudo isso, trabalhar, você gera um campo, né, um feixe de elétrons que gera uma eletricidade para que você possa passar a realizar, né? Então, esse campo de elétrons, ele começa a movimentar e a sua atenção, o seu querer, a sua vontade, o seu desejo, os seus trabalhos, a determinação, a obediência sua a você mesmo, aquilo que você vive, né? A determinação, enfim, uma série de coisas, né, estão ligadas aos nêutrons, né? Então o neutro, ele está lá no meio, né, para poder fazer a coisa acontecer, né? Então é como na eletricidade natural, você tem um fio neutro que ele faz a coisa acontecer. Então eu tenho a eletricidade que eu gero quando eu busco algo, quando eu quero de verdade, coloco atenção, né? E o neutro é o trabalho diário sobre isso, né? Para que os prótons ajudem a realizar aquilo que eu busco. E aí, juntando elétron, nêutron e próton, eu começo a criar alguma coisa no universo que em algum momento, algum instante, aquilo acontece, aquilo vem até você, né? Para isso é trabalhar, é buscar, né, colocar a atenção para que isso aconteça. Então nós temos a alma do mundo, né, que lá estão os 4 elementos ligados à luz, né? E a luz humana, né, que é a luz também, a mesma luz que se recebe, está conectada à alma individual de cada um, tá? Essa alma individual de cada um também está conectada aos 4 elementos, só que com a realização deles. Então, por exemplo, o que o fogo representa? O fogo é o nosso pensamento, né? Se você não tomar cuidado com o que se pensa, o fogo queima aquilo, né? Ali ele vem trazer coisas que não são favoráveis. De repente a pessoa põe uma preocupação constante na cabeça, né? Fica pensando naquilo, tal, e aí, né, o estômago, né, uma gastrite, uma queimação, o fogo está ali, né? A água é toda a parte do sentimento, a parte emocional, sentimental, né? Então, é o que eu sempre digo aos aprendizes: os sentimentos, as emoções, devemos senti-las, claro, porque é natural senti-las, mas não podemos, né, colocar isso para fora, né? Temos que sentir, mas não viver aquilo.
Você sente uma tristeza, você não pode viver essa tristeza. Pode estar triste por dentro, mas não precisa estar alegre por fora. Simplesmente não demonstrar a tristeza. Porque quem está de fora vendo, aquela pessoa, puta, tá triste, hein? Caramba, olha só, não sei o quê. E aí, ou a família aí percebe, mas o que está acontecendo? Nossa, você tem que me falar, porque eu estou vendo que você não está bem, que não sei o quê. E isso vai irritando, vai criando mais daquilo que você não quer, né? Por isso que é importante, né, colocar essa atenção neste movimento, né? Então eu tenho que dominar o pensamento, porque ele é o fogo. Eu tenho que também dominar o sentimento, porque ele é a água. Por isso que, né, aquele que já estudou alguma coisa, sabe que muitos falam do fogo úmido. A criação pelo fogo úmido, né? O fogo úmido é isso, né? É um fogo úmido, que é a água e o fogo, né? Então, eu tenho que dominar pensamento e sentimento, que não é simples. Porque se alguém falar não pensa nisso, você vai pensar naquilo. É natural, a cabeça vai para aquele lado lá, né? E o sentimento, por mais que você se controle, que você vai aprendendo a trabalhar isso, ele existe, ele está lá, né? Você pode melhorar isso bastante e deve, e vai trabalhar para isso, colocar foco para fazer a parte sentimental ser dominada, para você não deixar que ela te domine, né? Não deixar que ela entre em movimento. Então, a parte sentimental né, isso assim, perversamente, né, assim, de uma maneira de decadência humana, a depressão, né, isso gera um monte de coisa, né, a tristeza é uma coisa bem complicada, muitos não conseguem entender a solidão, enfim. Então, nós temos que estar atentos, são dois pontos fortes, que é o fogo e a água. Então, você vê lá, quem já teve contato com uma churrasqueira, com uma fogueira, né, um fogo aceso, né, mesmo uma vela, né, você conversa com ela, o fogo aumenta, diminui, né, você fala alguma coisa, o fogo sobe, desce, né, e uma fogueira, uma churrasqueira, você começa a conversar com aquele fogo que está ali, você começa a estalar, começa a se mostrar, ele aumenta, ele diminui, ele conversa com você, né. Os elementos são vivos, né? Mesmo um copo com água, se você conversar com a água, né? Impor sua mão, você consegue melhorar a água, trazer o estado de ajuda, de favorecimento, né? Isso já foi até comprovado cientificamente, né, que não é necessário, mas é assim que funciona, né? Se você congela a água, ela vai mostrar ali as partículas, né? E a água tem o estado gasoso, líquido, sólido, né? É uma coisa bem interessante, né? Então, esses dois elementos, né? É necessário ter uma atenção muito grande para dominá-los, né? Trazê-los para dentro de si, né? Então, com o tempo, melhorar os pensamentos. E quando tem pensamentos ruins, mente, você não tem nem poder sobre mim, mente, você não tem nem poder sobre mim, mente, você não tem nem poder sobre mim, né? Então eu necessito pensar em coisas melhores, né? Por isso que é importante brincar o dia todo, contar piada, sabe, cutucar o outro, né? Brincar, tal, para você trazer um estado emocional mais elevado de alegria, né? E aí atrair coisas melhores, né? As pessoas ficando fechadas, carrancudas, né? Às vezes só atrai coisas mais esquisitas ainda, né? Então é necessário colocar muita atenção nisso, né? É necessário trabalhar muito em cima disso, né? Para se ter toda essa gama aí de resultados, né? Para poder estar contemplando e melhorando aquilo que nos pertence, né? E aí você tem o elemento terra, perfeito. A terra, nós pertencemos a ela, né? Somos terrenos, terráqueos, terrestres, né? E a terra, ela é a nossa percepção, né? Então, acontece muito, as pessoas falam assim, olha, o humano está aqui para evoluir,
estamos em evolução, estamos evoluindo, não sei o que. Bom, olha, por mais que você veja o humano aí decadente ou uma série de coisas, o humano ele é evoluído. Aí que está a brincadeira, né? Pode-se falar o contrário, mas não é. O humano ele é evoluído. Todo humano pode, todo humano tem condição, né? O que está em evolução no humano é a percepção. Porque é a percepção não trabalhada, não sabida, não conhecida, que limita o humano. Porque o humano, ele enxerga até onde ele vê, ele só escuta aquilo que ele ouve, né? Às vezes fala o que não deve, né? Então, ele não sabe trabalhar isso. Ele não sabe o que é percepção. Muitos confundem com intuição, outros confundem com pensamento. É uma salada mista, né? A percepção já diz, né? Perceber, né? Então, aí que está o negócio. Para mim dominar o pensamento e o sentimento, eu tenho que perceber. Tenho que perceber o que eu penso, tenho que perceber o que eu sinto, né? E essa percepção vai me dar um favorecimento. E aí que a pessoa evolui. A percepção. E aí, é claro, os limites eles acabam sumindo, porque você começa a ver o mundo diferente. Então, você tem que ver o que deve ser visto e não o que enxerga. Você deve ouvir o que deve ser ouvido e não o que você escuta. E assim por diante. Não é porque alguém falou alguma coisa que aquilo é verdade. Não é porque alguém falou alguma coisa que aquilo é mentira. Então, perceber. Perceber. Né? Então, por exemplo, olha, uma pessoa, né, ela está indo na rua, encontra com conhecido, conhecida, e essa pessoa conta para ela uma doença que ela teve, as dores que ela sentiu, como foi tudo aquilo e tal. E beleza, a pessoa escutou, tal, beleza. Depois de uns dias ela sente, essa pessoa que escutou a conversa, sente uma dor. Aí ela fala, putz, é aquilo que o fulano tem. É aquilo que a fulano tem. Eu tenho certeza. Então, isso é um sinal, porque não sei o que lá. Aí começa, né? E, às vezes não é nada, de pensar naquilo, cria aquilo, né? Então, é claro, logo a princípio procurar um profissional, um médico, né? E descartar isso o quanto antes, né? E ver se o que está acontecendo, né? Mas não ficar pensando besteira, né? Então, aquele que usa percepção, o que acontece, né? Quando ele sente a dor, ele fala, olha, isso não me pertence, isso não é meu. Eu vou no médico, vou me cuidar, mas eu sei que eu não tenho nada, mas eu vou assim mesmo porque é um caminho que eu tenho que percorrer. O profissional existe, a medicina está aí e eu vou me favorecer, mas eu não tenho nada, ponto. Então não vai aquele pensamento negativo e tudo, né? Então, o que acontece, né? O primeiro, ele pensou no que ele percebeu. Percebeu a dor e pensou nela. O segundo, percebeu aquilo que pensou. A pessoa sentiu a dor, falou, não, isso não me pertence, não quero saber. Da mesma forma, uma pessoa vai trabalhar segunda-feira e chega lá, mandaram 10 pessoas embora. Aí, aquele que não sabe nada fala, pô, olha a crise aí, tá vendo? Já mandaram 10 embora, amanhã eu vou ser eu, que não sei o que lá, quero ver como é que eu vou arrumar um emprego, que a situação vai ficar preta, que não sei o que lá, vai ficar esquisita, que não sei o que lá. Vai. Então, o que aconteceu? Ele está pensando naquilo que ele percebeu. Aquele que tem conhecimento, chega lá segunda-feira, mandaram 10 embora, fala, olha, mandou 10 porque tem que mandar, problema meu, o que eu posso fazer? E se mandar embora também é um trabalho melhor, ponto, né? Então ele não consegue pensar negativo, encontrar o negativo daquilo, sempre tem um lado melhor, aquela coisa também, com relação ao trabalho,
às vezes fecha-se uma porta, abre-se duas, não é isso? Com relação ao outro da enfermidade, de repente ele tinha que passar pelo médico, fazer um check-up, dar uma olhada, né? E não vai ter nada e vai ficar super bem, porque foi lá, não teve nada e está super bem, né? Então a percepção, ela ajuda o humano a melhorar, porque começa a perceber aquilo que está pensando, a negatividade, né? Então, se você colocar foco naquilo, você atrai aquilo. E uma outra coisa, né? Você está naquilo, pensou naquilo, está lá, né? Colocado dentro da situação, do problema, ou lá, o que seja, né? Então, nós temos aí 3 elementos trabalhados. E o ar é a intuição, né? A nossa intuição chega pelo ar. Só que a intuição é uma coisa que nos é dada, não é? Você não consegue acessar ela. Eu quero intuir tal coisa. Não é assim que funciona. A intuição vem natural. Então, olha que interessante. Se eu começar a dominar o pensamento, trabalhar o sentimento, perceber, percepção, eu começo a intuir. A intuição vem natural, porque estou dominando os 3 elementos. E o ar, ele vem natural. Eu respiro esse ar. Então, a intuição, a ideia, aquilo que eu busco, vem. Simples assim. Agora, hoje em dia, por que as pessoas não intuem nada? Elas não têm ideia de nada, não acontece nada? Porque as pessoas não dominam nenhum elemento, nenhum pensamento, sentimento, percepção, esquece. Todo mundo pensa no que percebe, não percebe o que pensa. Então, as coisas vão se desconstruindo, né? Elas vão indo para um caminho que não é interessante. É por isso que nós temos que colocar atenção para nós melhorarmos cada vez mais. Então você vê que o princípio do conhecimento, do mundo das coisas, são os 4 elementos. Quando eu passo a dominá-los, conhecê-los, eu começo a mudar a vida, eu começo a melhorar, porque toda a nossa forma de vida, tudo que existe, vem dos 4 elementos. São eles que fazem as coisas acontecer, né? O fogo que aquece, a água que você usa para cozinhar, se lavar, para tudo, né? Para beber, né? É um alimento, né? O ar que você respira, né? A terra que planta, que tá tudo que você busca, a terra te oferece, né? Plantou, dá. Então, toda a base do que vivemos são os 4 elementos. Se eu passar a dominá-los, como você viu aqui, olha, você melhora muito. E aí, é claro, passa por um processo de crescimento muito grande, porque você passou a dar atenção a um caminho simples, né? Que é os 4 elementos. Olha que coisa bacana, né? Então, com isso, você começa a trazer um resultado diferenciado para a sua vida. Né? Não tem como não acontecer. Então, reflita sobre isso, né? Eu queria falar com você um pouco sobre isso. A gente pode colocar mais atenção, né? Se vocês às vezes tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, que talvez algum assunto que gostaria que a gente pudesse colocar, é só mandar mensagem, né, para a gente ou para a rádio, porque eles nos enviam para a gente poder ir colocando isso nos programas e falando. É uma maneira também de ajudar todo mundo, né, fazer as coisas caminharem de uma forma mais elevada, né? Lembrem-se que dia 17 agora, né, nós temos um encontro domingo, às 10 da manhã, presencial, não é necessário se inscrever. Um bate-papo, né, um curso sobre as velas, as cores, as colocações, os trabalhos, para que servem, como se usa isso, como nós podemos nos melhorar, porque em verdade não é só uma vela, ela é uma extensão do conhecimento, né? E com isso eu consigo criar um trabalho melhor para a vida, para as coisas, né? Então, tá aí, aproveitem a oportunidade para a gente poder estar junto, para bater um papo e aprendendo e crescendo, né, gratuitamente. É um prazer para a gente poder estar junto. Eu creio que chega uma hora de ter que oferecer cada vez mais. Eu sempre fiz isso dentro desse caminho que a gente vive, né?
né? O próprio programa é isso, é um oferecimento, no qual, né, os colaboradores, né, aqueles que ajudam o programa aí ir ao ar também, eu sou muito grato a todos, porque sem vocês, né, que estão aí ajudando o programa a ir ao ar, não teria como fazê-lo. Tá bom, gente? É isso aí. Agradeço a vocês mais um programa, mais uma aula, mais um caminho, e vamos aí juntos fazendo esse mundo caminhar cada vez melhor. Tá bom? Muito obrigado. Um excelente dia a todos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.